Glórias a Deus, aleluias. Paz do Senhor, igreja. Amém. Que Deus seja louvado por esse dia tão especial na presença do Senhor. Glórias a Deus. Pois bem, vamos lá, vou passar bem breve aqui. Nós vamos passar uma palavra bem breve, meus irmãos. Eu queria, nessa manhã, meditar com os irmãos lá no livro de Marcos capítulo 15, e o versículo 33 ao 41. Tá? Vamos ser bem breve, é Marcos capítulo 15, e o versículo 33 ao 41. Pois bem, olha, a palavra do Senhor nos fala da seguinte maneira aqui, né? E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedou uma esponja em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Deixemo-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Louvado seja Deus. Meus irmãos, olha, nós vemos aqui uma palavra interessante, porque ele mostra que o relato também está escrito nos outros evangelhos, né? Lá, Mateus, está em Lucas, está em João, mas mostra aqui o relato sobre a morte de Jesus. Né? E a gente vê aqui um relato mostrando como que tudo isso aconteceu, né? E nós louvamos ao Senhor, a esse Deus, louvamos a Cristo Jesus que ele seguiu. Ele seguiu e foi até o fim, né? Por mim e por você. Aqui a palavra do Senhor nos fala que depois de tanto tempo, o tempo se passou, Jesus veio e foi sofrendo até chegar a esse determinado momento onde não tinha mais o que fazer, e aí ele vem e a palavra do Senhor nos fala que enfim, ele foi crucificado, né? Ele foi crucificado, está aqui o relato, e pronto, né? E aqui nós estamos, né? Nós estamos e louvamos ao Senhor por tudo isso, né? Porque hoje nós temos o direito de vivermos em paz, né? De sabermos que os nossos pecados, nossos erros, que não tinha-se como ser pago, né? Mas Jesus aqui nos transformou, Jesus aqui nos perdoou. Ainda ontem estávamos lembrando, e eu comentei com nossos irmãos aqui, que quando alguém aceitava Cristo Jesus, lá no passado, o negócio era complicado, né? Porque quem aceitava a seguir a Jesus nesse cenário, nesse momento, após a sua morte, era o que recebia em troca. Recebia perseguição. Às vezes você perdia tudo que você tinha. A situação era muito complexa, muito difícil nesse momento. E hoje, passado tanto tempo, nós aceitamos a Cristo. E quando isso acontece, aí nós mudamos de vida. É bom, mas hoje quando nós aceitamos a Cristo, nós vamos ver que nós vivemos agora uma maneira diferente de viver. Antes, nós vivíamos de uma outra maneira, de maneira errada. Hoje já não erramos mais. Antes aqui, nessa ocasião, quem aceitava tinha dificuldade de buscar, de se reunir para louvar, porque a perseguição vai se aumentar. Mas hoje não, hoje nós estamos aqui com total liberdade para louvar, adorar o Senhor. Nós estamos aqui sonhando e eu já falo para os irmãos, é muito lindo, tem alguns pioneiros aqui, está o Valdeci, está o Irineu, tem outros nomes que tanto
que levantaram essas paredes, né? Estava o irmão Zé Maria mencionando que isso aqui foi levantado foi menos de foi um ano, né? Em um ano conseguiram levantar boa parte da igreja aqui para que os irmãos, há 30 anos atrás, pudessem se reunir, ter um local para louvar e adorar ao Senhor. Mas hoje o Senhor, esse Deus aqui, esse Cristo Jesus que deu a sua vida por cada um de nós, que nos transformou, hoje permite nós sonharmos em modificar esse templo, né? Há planos aqui, meus irmãos, eu ia falar um pouco mais para frente, aos poucos, para não... Como é que eu posso falar? Para não deixar ninguém chocado, né? Mas ontem eu brinquei, eu falei, depois eu vou falar para a igreja, entendeu? Quem tem apego com essas paredes, com esse piso aí que vocês estão vendo, vão se desapegando. Vão desapegando, porque não vai ter outro meio. Então, esse piso bonitinho aí, daqui uns anos, não vai ser mais esse piso. Vai ser quebrado e vamos trocar. Essa parede, com certeza, nós vamos tirar e vai ser ampliado tudo. Então, assim... mas esse Deus, esse Cristo Jesus, ele nos permite hoje a sonharmos, né? Não estamos em um momento mais de perseguição, não estamos vivendo em uma vida como era antiga, mas agora vivendo um momento novo, uma vida nova, tendo a liberdade de dizer, eu sirvo a Cristo Jesus. Não como muitos aí na sociedade dizem, olha, eu sou cristão, eu sou evangélico, e aí anda de qualquer maneira. Não, nós vivemos diferente. Nós estávamos conversando com a Mari por esses dias que vai descer as águas e nós explicávamos para ela que o descer as águas, e aí depois vai vir o Jefferson nós vamos conversar também, que é essa decisão de nós dizermos não para o velho homem, a velha mulher, agora passar para uma nova vida, nós dizemos não para aquilo que é errado lá fora e nós vamos viver o certo, não importa se os outros lá fora se comportam de outra maneira, nós aqui vamos se comportar da maneira correta de como deve se viver um verdadeiro cristão diante do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui esse relato. Mas, amados irmãos, nessa manhã, eu queria só frisar um pouco mais os últimos versículos, porque o versículo 40 nos dá um relato de algumas mulheres que ali estavam. Como hoje é o Dia das Mães, então, olha só, porque diz o versículo 40 que algumas mulheres estavam observando de longe. E diz lá, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Então ele fala aqui de uma mulher, a mãe de Tiago, o mais jovem. Mas quando nós olhamos lá no livro de Mateus, também no capítulo 27, tem o mesmo relato. E o versículo 56, Mateus 27 e o versículo 56, ele também traz esse relato. Porque diz lá, olha, muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, novamente, ele faz um relato de algumas mulheres, algumas mães que estavam ali e não abandonaram Jesus nem nesse momento, pois seguiam, o serviam, estava caminhando junto. Mas dentro desse cenário aqui, aparece aqui esta mãe, a última mãe aqui que fala aqui no livro de Mateus 27, o 56, o finalzinho fala, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, eu queria dar uma frisada um pouco aqui nessa mulher, a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Se a gente vai ver lá, onde lemos em Marcos, ele traz o nome dessa mulher, que seria Salomé, né? Deixa eu só conferir aqui, Marcos. Então, Marcos, ao qual nós vemos 15:40. É isso mesmo. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estava Maria Madalena, Salomé, que é essa, e depois a outra Maria, que era mãe de Tiago, que chamava o mais jovem. Então, Salomé estava lá, né? Era a mulher, a esposa de Zebedeu, né? Que aí é a mãe de Tiago, é o outro Tiago, e o João, né? E a palavra do Senhor nos fala que ela foi discípula de Jesus, né? Ela seguiu, caminhou com ele durante muito tempo. E aí o que nos traz menção, amados irmãos, que essa mulher, lá no livro de Mateus, no capítulo de número 20, e o versículo 20 também, 21, essa mãe, ela faz uma declaração, porque acompanhava Jesus, era mãe, tinha seus filhos, era uma boa esposa, e tinha lá os seus filhos, o Tiago, tinha o João, e ela vendo toda a maravilha de Jesus ali no seu dia a dia, ela faz um pedido especial para o Senhor Jesus. Pois bem, ela diz lá em Mateus capítulo 20, o versículo 20 e o 21,
Diz lá, olha, então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu. Olha o pedido que a mulher fala. Declara que no teu reino, estes meus 2 filhos, Tiago e João, se assentarão, um à tua direita e um à tua esquerda. Então era o pedido, falou, olha, Senhor, estava tão maravilhada no seu dia a dia, que ela faz um pedido especial, que se possível, pegasse os seus 2 filhos e deixasse, que sentasse no reino do Senhor, um do seu lado, do outro de um lado, outro de outro. Então foi um pedido especial, ela desejou ali, ela expressou um desejo, aquilo que ela, almejando algo de bom para os seus filhos, como uma boa mãe, falou, Senhor, é bom estar contigo, é bom caminhar contigo, então muito melhor será estar no teu reino. Mas olha, ela nem pediu por si própria, ela pediu pelos seus filhos. Olha, permite que o meu filho esteja aqui e aqui do seu lado, dessa maneira. Então ela foi muito sincera no seu pedido. É isso que nós compreendemos nessa manhã. Mas Jesus ainda ele respondeu também na mesma medida. Porque ele vai dizer para aquela mulher que ela não sabia o que estava pedindo, E ele vai dizer, estariam seus filhos dispostos a beber o cálice, que ele estaria, igual esse momento agora que nós lemos na sua crucificação, estaria disposta aí, o Tiago e o João, a padecer junto, a sofrer junto ali aquela caminhada para a cruz e ser crucificado? Estariam dispostos a ver tudo isso? Então a mulher ela fez um pedido, mas não tinha menção daquilo que ela estava pedindo. Mas ela vai compreender com o passar do tempo. Tanto é que mais para frente nós vamos ver o que aconteceu com o Tiago. Ele vai ser decapitado. O que vai acontecer com João? Ele escreve diversos livros na Bíblia, nós vemos 5 livros, e o final dele é lá na prisão de Patmos. Então, quer dizer, ao final, querendo ou não, eles tiveram o seu momento de estar ao lado do Senhor na sua caminhada. Não conforme ela pediu, um da direita ou na esquerda, mas eles tiveram ênfase, eles tiveram uma boa caminhada na fé com Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, eu queria deixar para nós um tema nessa manhã, nós pensarmos e meditarmos nisso, nesse pedido desta mãe, que ela fez um pedido simples, e ela foi bem transparente ao fazer esse pedido ao Senhor Jesus. Ou seja, foi uma mãe sincera, porque pensando no bem dos filhos, ela pediu para o Senhor, Senhor, no teu reino, deixa que o meu filho fique de um lado, se assente o outro do outro, e assim caminhe. Então ela foi bem sincera. Mas Jesus falou, olha, você não sabe. Mas vamos olhar esse pedido, meus irmãos, porque nós vemos que a caminhada continua. Quando essa mulher partir daí, Jesus deu essa resposta, e ela continua a caminhar com Jesus, ela vai aprender a caminhar, a amar mais o Senhor, a andar com o Senhor. Tanto é que nós vimos aqui em Mateus, no capítulo 27, o finalzinho dos versículos, que essa mulher não abandonou a Jesus, ela estava lá, ela ficou lá até o fim, junto com outras mulheres. Nós vamos ver que em Marcos, no capítulo 16, no versículo 1, ela aparece novamente. Marcos capítulo 16, o versículo 1, diz lá, olha, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé, olha essa mulher de novo aqui, e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo do Senhor Jesus. Então elas não abandonaram nem depois, quando Jesus foi ali sepultado, elas ficaram ali, e essa Salomé, junto com as outras mulheres, estavam reunidas para estar junto com o Senhor, compraram especiarias aromáticas e estavam ali se preparando para estar ali com o Senhor. E nós vamos ver também que ela, também lá no livro de Lucas, no capítulo 24 e 10, ela estava lá novamente, entendeu? A gente vai ver que era uma mãe que estava não somente sincera, mas estava disposta a caminhar com o Senhor. Então, o livro de Lucas, no capítulo 24 e o versículo 10, nos diz assim, olha, as que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Então ela estava aqui nesse grupo novamente. Então nós vamos ver que ela caminhou com o Senhor Jesus em todo tempo.
E aí, meus irmãos, olhando para esta palavra, eu queria deixar para nós aqui uma reflexão, três momentos aqui, três reflexões que nós aprendemos com essa, não só com a Salomé, nós estamos olhando essa Salomé, mas as outras mulheres, as outras mães estavam junto, mas essa que fez um pedido especial para os seus filhos diante do Senhor Jesus. E o que nós compreendemos e aprendemos nessa manhã, que nós devemos cada vez mais se aproximar do Senhor nosso Deus com sinceridade. Essa mulher se aproximou do Senhor Jesus, fez um pedido ao Senhor Jesus com sinceridade. Ela não enfeitou o seu pedido, ela não enfeitou a sua vida, ela não falou, mas ela foi sincera. Então, nessa manhã, o Senhor nos fala para nós que nós devemos se aproximar dele cada vez mais com transparência, com sinceridade. Eu sempre falo aos irmãos, olha, na medida do possível, irmãos, nossos cultos aqui é quarta e são aos domingos. Você tem condição de vir nas quartas? Venha para louvar e adorar ao Senhor. Tem condição de vir aos domingos, assim como hoje? Venha para louvar e adorar ao Senhor. Culto de Santa Ceia, nós temos culto uma vez ao mês. Eu estava falando com o presbítero Zé Maria, entendeu? Se você quiser que me chamar para tomar um café, fazer uma visita, fazer qualquer coisa, não me chame no culto de Santa Ceia. Porque certamente esse eu vou dizer para você, olha, eu já tenho um compromisso no segundo domingo do mês de junho, e estamos no outro, e pronto, né? Aos domingos nós vamos até olhar, depende, às vezes nós temos um compromisso sério que não tem como adiar e precisamos participar, né? Mas eu falo para os irmãos o seguinte, eu quero chegar até aqui o quê? Venha para cá assim como hoje. Por que nós estamos aqui? Tudo bem, é dia das mães, nós estamos aqui para se alegrar junto. É o culto de Santa Ceia, viemos para tomar a ceia. Viemos para se alegrar, para ver o projeto. Viemos para ver os nossos irmãos que vão se batizar. Tanto, né, o Gerson como a Mari. Que bom. Viemos aqui, eu nem sabia que vinha lá o Jefferson e a Joyce. Estão aqui conosco. Mas quer saber, irmão? Nós viemos aqui foi para louvar e adorar ao Senhor. Eu não vim aqui nesta manhã para que a Taluana que falou, olha, o pastor veio hoje. Que isso? Nada. Eu vim aqui para louvar, em primeiro lugar, o Senhor. Então que você e eu, todos nós, venhamos sempre para louvar e adorar ao Senhor. Se apresentamos ao Senhor com sinceridade, com transparência. Essa mulher, quando fez o pedido para o Senhor Jesus naquela ocasião, foi o que ela mencionou. Ela falou, vou ser sincera, eu vou falar agora o que eu estou sentindo. E foi dessa maneira que ela se apresentou ao Senhor Jesus e falou. E na realidade Jesus, ele só explicou, olha mulher, se você soubesse o que você está pedindo... Ele acabou, não chegou a repreendê-la, não, ele simplesmente respondeu ali, e tudo caminhou bem, porque ela não desistiu. Na realidade, ela passou a caminhar mais com o Senhor. Tanto é que ela estava lá, aos pés da cruz, estava essa mulher. O livro de Hebreus, capítulo 10, o versículo 22, Hebreus 10, 22, nos fala assim, olha, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Louvado seja Deus, que eu e você nós possamos cada vez mais se aproximar do nosso Deus. Aqui o livro de Hebreus fala com um coração sincero, com aquela plena convicção que eu estou aqui porque Cristo é bom. Estamos aqui nesta manhã porque Ele deu a sua vida por cada um de nós, nos proporciona uma nova vida. Ele proporciona para cada nós um novo tempo, uma nova vida de viver na sua presença. Louvado seja Deus. Então ficamos com esse ponto aqui, aprendemos ao Senhor, que nós aprendemos nessa manhã, que vamos se aproximar cada vez mais do Senhor, com transparência, com sinceridade, porque é bom estar com o Senhor. E aí, o segundo momento, amados irmãos, que nós aprendemos é que nós devemos nos aproximar com transparência, com sinceridade, mas também devemos andar dessa maneira. Devemos aproximar, mas também andemos com o Senhor, né? Com essa transparência, com sinceridade, dia após dia, não somente no culto de domingo, mas também hoje à tarde. Algumas pessoas entre nós vamos estar almoçando, o almoço especial que nós viemos andar com o Senhor, venhamos se portar como cristão. Nós vamos, nessa maneira, o livro de Salmo de número 15, o versículo 1 e 2, a tradução Almeida Corrigida e Fiel, né? Salmo 15, versículo 1 e 2, vai nos dizer assim, olha, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte?
Aí vem a resposta: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. É dessa maneira. Aí onde estávamos falando ali, o nosso irmão Wilder ali recordando o momento de que o que é certo, o que é errado, e o que é errado não deve entrar aqui, o errado não tem que estar no nosso meio. E é dessa maneira, amados irmãos. Então que nós venhamos aqui, olha, desse jeito, né? Andar com o Senhor sinceramente, praticando a justiça. E aí diz lá, e falando a verdade no seu coração. Que eu e você possamos caminhar assim. E também nós, andando com sinceridade, nós vamos ver que lá em Provérbios capítulo 20, o versículo 7, olha o que diz lá, ele vai dizer que nossos filhos serão bem-aventurados. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurado serão os seus filhos depois dele. Se nós assim andarmos, nossos filhos também serão bem-aventurados dessa maneira. E aí o último ponto, amados irmãos, nós devemos não só se aproximar, andar com sinceridade, mas também nós devemos amar ao Senhor com toda a transparência, com toda a sinceridade. Efésios capítulo 6, versículo 24, nos ensina e nos fala que a graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. E aí tem um ponto, amém. Então, com sinceridade, por isso que eu faço menção aqui, irmãos, nós estamos nessa manhã, é data especial, tantas coisas acontecendo, tem culto infantil no próximo sábado, tem congresso das mulheres se aproximando, nós temos o batismo, e o mês seguinte ainda tem mais, aí nós vamos continuando, mas nós estamos reunidos aqui com essa sinceridade, estamos aqui para amar ao Senhor, para declarar todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor ao nosso Senhor. Amém? Que nós possamos aprender principalmente com essa mulher, que era Salomé, mãe de Tiago e João, que não desistiu, caminhou ao lado do Senhor Jesus até o fim e nos deixou toda essa reflexão nesta manhã. Que nós possamos aprender e caminhar cada dia mais com toda a sinceridade na presença do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, vamos estar orando. Senhor Deus, ó Pai, glórias te damos, ó Deus, nesta manhã. Aqui estamos em Tua presença, Deus, e bom é poder caminhar contigo, Deus. Nós acabamos de refletir, Deus, que nós temos que nos comportar, se apresentar, viver, a estar na Tua presença com transparência.